Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Eventos Cast. Aqui quem fala é Daiane Savariz, você a essas alturas já deve saber, porque está assistindo com a gente os nossos episódios anteriores, que eu bem sei. Ao meu lado, Diogo Rodrigues, co-host desse podcast, meu esposo e sócio. Somos produtores de eventos e trabalhamos com casamentos de destino. Você já sabe que esse é um podcast voltado para dicas, tendências, tudo que você, nessa temporada, noivo e noiva, precisa saber para tomar uma decisão assertiva sobre quais os fornecedores você deseja contratar para o seu casamento. Logo após a vinheta, você vai partir comigo para um papo especial como especialista em arte, mas a arte é na gastronomia. Fica comigo. Estamos aqui com Paola Calduro, ela que é especialista em gastronomia em forma de arte e veio conversar conosco sobre um tema delicioso, gastronomia de casamentos. Paola, bem-vinda, obrigada pela generosidade de estar aqui conosco hoje. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui conversar sobre arte, sobre gastronomia, com dois especialistas também. Conta pra gente um pouquinho como é que você chegou no mundo da gastronomia, como é que você chegou ao mundo da gastronomia de casamentos, especificamente como aconteceu a parceria com o chefe Antônio Ilha, que sabemos que é o mago da gastronomia por detrás da gastroarte. Conta um pouquinho. Então, nós estamos juntos, né? Somos parceiros, eu e o chefe Antônio, há mais de 23 anos, já no mundo da gastronomia, dos eventos sociais e corporativos, do Brasil todo. E aí resolvemos, num momento de descontração, né, criar o GastroArte, né, fazer arte com alegria, com inspiração. E assim começou, né, o GastroArte, nós dois juntos, com os clientes, trazendo, né, tentando traduzir, né, essa expectativa, essa memória afetiva dos nossos clientes e fazendo uma gastronomia criativa, sustentável e ética. Essa era a nossa inspiração. E com muita alegria, que é o principal. E sempre foi casamentos o foco da GastroArte? Sempre foi casamentos. Sociais e casamentos. Sociais e casamentos. Mas hoje mais focado para casamentos, né? Porque nós fazíamos muitos casamentos e tínhamos muitas inspirações para justamente tentar desconstruir um pouco, né, de padrões, de conceitos e fazer arte de verdade, né? E sempre focado no nosso cliente, na expectativa, no sonho do nosso cliente. E assim surgiu o GastroArte. Quanto tempo vocês estão no mercado? Estamos há 4 anos no mercado. 4 anos. Agora, em novembro, nós comemoramos os 4 anos já da GastroArte, com muita alegria. Temos aniversário para comemorar aí. Temos. Com gastronomia boa. Conta um pouco pra gente como é que acontece a gastronomia de um evento, né? Porque a gente sabe que quando o cliente vai num restaurante, quando ele, enfim, pede um prato e ele vem muito bem apresentado, tem uma concepção de escolha desse cliente e tudo mais. Num casamento, essa escolha é para um grande volume, né? O casal, quando ele está escolhendo o seu cardápio, ele está fazendo isso replicando para os seus convidados. Como é que acontece esse processo de escolha dos casais com a GastroArte, né? E como é que a cozinha chega até lá, né? Porque não é um restaurante que se replica. Ela é uma cozinha itinerante que vai até o local do evento. Conta um pouco para a gente como acontece. Essa parte é uma parte bem importante, né? Essa decisão de estilo, né? De como elaborar um cardápio assertivo, né, para o cliente, né? Então, um primeiro momento, uma entrevista para conhecer o cliente, as expectativas do cliente, de onde vieram, para que a gente possa fazer uma fusão, né, das gastronomias, das etnias, e em cima, baseada sobre as informações dos cerimoniais, do cronograma, do planejamento, do local. Aí nós começamos a elaborar e a orientar o nosso cliente de como o cardápio deve ser elaborado, né, e contemplado. E o estilo também, escolhendo junto com o cliente o estilo que melhor vai atender, dependendo do horário, da cerimônia, do mês. Então, todos esses detalhes são importantes para que a gente possa estar construindo juntos, né? Porque isso é o mais importante para o GastroArte, é construir com o nosso cliente o cardápio ideal e o estilo ideal para que eles, né, possam atender melhor os convidados e o dia da festa. Até por experiência própria, a gente que vive aqui, o nosso público
A gente pode dizer hoje que 80%, 90% não é daqui de Santa Catarina, não é de Florianópolis e não conhece o clima, não sabe como são, não conhece as casas, a estrutura de cozinha para as casas, o que precisa para ter uma estrutura de um evento de 150, 200 convidados. E nada mais correto do que conversar bastante com a gente para entender isso e fazer junto literalmente esse casamento, né? Eles precisam escutar muito quem já tem experiência na área, porque não basta simplesmente passar um orçamento, não é simplesmente um orçamento, não é vai ter a gastronomia do meu evento, não, tem todo um enredo por trás, quando que vai ser, o mês que vai ser, combina esse clima com o que você quer, se é, por exemplo, um peixe cru, qual a estrutura que precisa para colocar um peixe cru, enfim, esse é só um exemplo, né? Mas essa análise tem que ser feita, né, em por conjunto. um especialista. Exatamente. Eu digo que nós construímos juntos, né, com o cerimonial, com o dono do espaço, Sim. com o decorador. Então, é uma construção em conjunta, né, e que hoje também possibilita uma infinidade de estilos. E isso é muito bom, né? Com a evolução do mercado, com a evolução, os cerimonialistas hoje estão tendo muito mais ideias, diversidade de atrações, os locais possibilitam também que a gente brinque mais com a gastronomia, que a gente faça arte de verdade. Por isso que hoje não existe mais um estilo, né? Aqueles padrões. Antigamente era o sistema buffet, existiam 2 ou 3 opções. Hoje não. Eu digo que são infinitas as possibilidades e que tem que ser construído junto, em cima do projeto, né? A gastronomia não vem sozinha, as atrações do cerimonialista não vêm sozinhos, o local, né, também às vezes limita ou não limita, possibilita ou não possibilita. Então eu digo que hoje é muito mais divertido a gente, né, construir esses projetos de casamento. É tudo um casamento, né? Tem que estar todo mundo casado ali, todos os fornecedores, todas as equipes para que funcione. Harmonia. Com certeza. Você falou um pouquinho de estilo, né? E como você mesmo trouxe aqui, no passado a gente tinha o buffet americano, empratado, a francesa, né? A brasileira, que eram os serviços tradicionais de um buffet de casamento, de uma gastronomia. Eu nem gosto de chamar de buffet, porque eu acho que buffet já remete Sim. ao serviço de buffet. Exatamente. Mas ainda existe no mercado essa nomenclatura, né? Atrelada a empresas de gastronomia. A GastroArt, ela tem um modelo padrão específico? Como é que funciona, né? E qual é a especialidade da GastroArt especificamente? Pois então, nós não temos um padrão de serviços, né? Porque, como eu disse, o cliente, a expectativa do nosso cliente é que vai nos dar munição para que a gente possa elaborar estilos, né, diferentes e que se adaptem à expectativa, ou à etnia, ou à fusão da gastronomia. Então, não existe o padrão. Claro, existem os sistemas de buffet, eu acho que cada cliente também tem o seu perfil, né? Existem os mais clássicos, onde a gente também já tem um know-how para saber o estilo que nós vamos oferecer, conhecendo. Por isso que eu digo, a importância de conhecer o nosso cliente. Nós não trabalhamos com cardápios padronizados, cardápios já fechados, né? Então, porque nós somos GastroArt, nós fazemos arte com gastronomia, então a gente gosta muito de construir junto mesmo, para que a gente defina esse estilo. Claro que hoje existe uma tendência no mercado, que é o estilo americano, onde as pessoas, né, vão até a gastronomia com ilhas temáticas, com estações, com a cozinha show, a cozinha ao vivo. Então é muito bom poder transitar em todos esses estilos e saber também, conhecendo o nosso cliente, qual estilo sugerir para que tenha um melhor sucesso e que para que atenda, para que a gente não tenha, né, nenhuma tensão em relação à falta de comida ou à sobra excessiva também, que hoje é uma preocupação do GastroArt, porque nós também temos esse propósito de impactar o mínimo o meio ambiente. Então nós tentamos, né, com o nosso propósito e com a expectativa do cliente, elaborar o melhor estilo para atender a festa. Até pegando essa deixa, hoje a gente tem bastante cliente que, a maioria, se não todos, né, tem muito medo de que falte comida, aquela sensação de que está faltando comida. Nunca passamos por isso. A gente sabe que muitas das vezes é por conta do próprio público, fica só dançando, fica no bar de drink, fica tirando foto, conversando e esquece que está passando comida o tempo todo, que tem um buffet que ele possa se servir. Mas hoje qual é a média, se é que tem uma média de quantos % a mais para a gastronomia levar de comida para o público?
Então, claro que existe sempre um norte, né, um padrão, né, de per capita, né, que o chefe Antônio utiliza para, né, para poder fazer as quantidades em cima de uma ficha técnica, mas evento a gente nunca sabe, né? Vai depender do movimento da festa para a gente saber se os convidados, a gente não sabe de onde eles vêm, né, e como vão se comportar. Então, claro, se tem sempre uma margem de 10% de alimentos in natura, né, para que tenha essa segurança. Sim, que são no os dia insumos, do evento. né? Mas eu também ressalto que a experiência e a técnica na hora da execução desse serviço contam muito, né? Então eu digo que para faltar comida num evento é por falta de técnica, de cuidado do profissional, né, e desse acompanhamento dos tempos e movimentos. Então, isso é muito importante, né? A gente está focado nos tempos e movimentos, o que está acontecendo, e sempre em contato com o cerimonialista, para que, se precise fazer uma inversão de serviço na hora, né, ou alguma mudança que seja benéfica, ou até pelo perfil do cliente, de como está o andamento da festa, a gente possa estar interagindo e estar fazendo essa movimentação, essas alterações, para que seja um sucesso e até o final da festa não falte nada. Bacana, essa é mais uma importância da primeira conversa com o casal. Entender tudo, que horas que vai ser, de onde que é o público, se o público vem todo de fora, se vão viajar, se não vão viajar, se vai ter um evento na véspera, que horas que vai ser esse evento, porque querendo ou não, se fazem um jantar na véspera, no dia seguinte, se for cedo a cerimônia, teoricamente não vão estar com tanta fome se não tivesse tido esse jantar na véspera. Então, é mais uma importância desse bate-papo, dessa conversa junto do fornecedor com o cliente, né? Esses tempos e movimentos é muito importante, né, para o cliente. Isso mudou muito também, né? A gente percebe que para os nossos clientes, em geral, para os casais que nos buscam e querem uma programação longa, geralmente de casamentos integrados à natureza, ao ar livre, que é hoje a nossa especialidade, não tem mais aquele tempo de sentar, né, à mesa para as 2 horas de buffet, para as 2 horas de empratado, enfim. A comida ela tem um papel de permear o evento inteiro. Isso mudou muito, né? E para nós, enquanto produtores, o cronograma ele é uma ferramenta importante, né? Ele é o nosso pano de fundo. E para a gastronomia você já nos trouxe um pouco disso também, né? Ele é o pano de fundo, ele vai ser o norteador da prestação de serviço e ele pode ser adaptado, flexível, né? Porque diferente do tempo em que a gente tinha lá, olha, daqui a 1 hora a gente serve o buffet, acabou o buffet, acabou o serviço da gastronomia, né? Hoje a gente tem serviços inúmeros, né? A gente começa, às vezes, com uma ilha, às vezes com um serviço volante, às vezes com um serviço de oyster bar, depois tem ou buffet, ou a ilha, ou empratado, depois a gente tem o lanchinho da madrugada, isso tudo mudou muito, né? Conta um pouco pra gente como é que acontece essa curadoria, né, da GastroArt para com os casais, de quais são, né, os serviços ideais. Por exemplo, se é um casamento de manhã, né, o que funciona, o que não funciona. Se é um casamento no entardecer, como é que vocês conseguem captar isso com o cliente? E se o cliente tem um desejo que vai contra essa orientação técnica, né? Como é que acontece esse desmistificar das coisas? Pois então a orientação, né, ao cliente é muito importante. Então a primeira pergunta sempre é o horário da cerimônia, se o casamento é de dia, se começa pela manhã, para que a gente possa fazer essa orientação. Mas hoje não existem restrições. São os horários onde a gastronomia é colocada e de que forma é colocada. Então, por exemplo, se nós temos um casamento que começa às 11 da manhã a cerimônia e o cliente quer uma mesa de antepastos para oferecer aos clientes, né? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma inversão de horários. Ela não se adapta, ela não fica assertiva no horário do meio-dia, que seria um horário de almoço, que as pessoas já estão, né, com mais fome, querem uma comida mais aconchegante, mais afetiva. Mas nós fazemos a inversão. Nós oferecemos essa mesa de antepastos para um happy hour, para o final de tarde, como se fosse um after. Então, hoje não existe mais não fazer o desejo do cliente, porque a gastronomia não é assertiva, e sim em que momento ela quer colocada. E assim a gente consegue agradar, né, a todos e realizar o sonho, né, o que eles imaginaram para a gastronomia da festa.
Readapta, né? Vai muito da experiência, né? De onde colocar, de que forma colocar, que estilo de serviço, se é volante, se é em estações, enfim, tem N possibilidades que o perfil da festa, unindo à expectativa, unindo ao projeto dos cerimoniais, unindo ao estilo da casa, né? Do local da festa, a gente consegue. É uma combinação, É uma né? combinação perfeita. Tem que ter harmonia, tem que ter coerência. Né? Por isso que eu digo que hoje o trabalho é em conjunto, né? Que possibilita muito mais que a gente faça arte. É que tem que ir casando com os outros serviços também, né? Que Com hora certeza. se entra uma atração de um show, eu não posso entrar naquele momento ali com a gastronomia principal do evento. Com a comida quente, não né? E posso tirar as parar. pessoas da pista para alimentação. Tu até falaste uma coisa muito importante sobre isso, né? A gente sempre tem que conversar muito para saber o cronograma da festa, justamente para não ter um erro de horários, né? De tempos e movimentos da gastronomia. Até porque o cliente quer enaltecer todas as suas atrações e o que ele está oferecendo para os convidados. Então, isso é muito importante, né? Tanto para os profissionais da música, os profissionais da gastronomia, os profissionais de drink. Do Então, café, do doce, café, do né? doce, Que se encaixam. todos têm que ter o seu momento. Exato. Né? Então, Joia. E quando um pouquinho tu estava falando, né, da decoração, enfim, que tudo é um conjunto, né? Como é que acontece a curadoria das peças, né? Porque hoje em dia a gastronomia é arte literalmente, né? Então, a mesa de antepassos, a mesa de entrada, ela é uma atração, ela enche os olhos antes de trazer sabor. Os pratos, hoje, eles têm, em casamentos, eles têm cada vez mais uma apresentação que traz um pouco de sofisticação, que traz esse encher os olhos dos convidados, né? E isso passa por, obviamente, uma curadoria dessas peças que tem que combinar, né? Então, se é uma gastronomia muito tradicional e traz prata em tudo, e é um casamento desconstruído, isso não funciona bem. Como é que isso funciona hoje dentro da gastroarte? Então, nós oferecemos esse serviço também, que é super importante, né? Que é essa harmonia entre a gastronomia, a decoração, a paleta de cores, o estilo dos noivos. Isso é muito importante. Então, todos têm que conversar. Então, nós oferecemos essa curadoria junto à decoradora e aos clientes para que a gente possa fazer escolhas das peças adequadas, né, para a montagem da gastronomia. E os nossos clientes participam. Né? Nós enviamos opções de louçaria, de peças, montamos hoje ao vivo as mesas de entradas e as peças do buffet com os nossos clientes. Então, é muito bacana, porque eles participam. Né? Porque casamento é isso, é participar de todos os momentos, né? Vivendo, né? O antes, né? O evento e o depois. Então a gente faz questão que eles participem, né? dessa criação e dessa escolha de toda a louçaria. E o casal, quando conhece vocês, assim, vocês fazem uma degustação para eles conhecerem a questão de tempero, como que é feito o preparo, tudo isso. Existe uma degustação de vocês? Com certeza. Esse é o segundo momento, né? O primeiro momento, então, é essa entrevista, esse conhecer a expectativa do cliente, essa conversa antes de elaborar uma proposta. Então, falando um pouquinho da degustação, que é o segundo momento, né? Depois da entrevista, da proposta ao cliente, nós convidamos os noivos e os familiares e os cerimoniais, né, para degustarem, conhecerem a nossa gastronomia, conhecerem o nosso tempero, a nossa apresentação. E na degustação é que é feita a construção do cardápio final da festa, do cardápio ideal. Construímos com os nossos clientes, né, o cardápio ideal para atender os convidados, para atender a família. Nesse momento, o chefe Antônio também sempre gosta de interagir, perguntando se existe alguma receita de família que tenha essa memória afetiva para que ele possa fazer uma releitura para a festa. Então, é um momento de descontração e elaboração final do cardápio. É até um momento para, dependendo do que for degustar, conhecer um pouco das louças também, conhecer como que vai ser a apresentação no dia. Óbvio, depende do que está degustando, né? Se for um empratado, não vai ser exatamente aquilo ali que ela está recebendo. Se for um volante, ela consegue ter a louça que ela vai ter no volante servido no dia. Já é um momento de conhecer a vivência que ela vai ter no dia, né? Nós montamos, né, a mini festa. Digo que a degustação já é o momento de como vai ser no dia,
né? E a gente, claro, já vai instruindo e explicando, porque na degustação é um tipo de serviço, mas a gente também vai orientando como será servido no dia, para o cliente ficar absolutamente tranquilo e seguro, né, de o que nós estamos apresentando no dia. A gastronomia vai ser igual, na mesma formatação, mas que pode estar servida em louças diferentes, dependendo do serviço e do estilo que ele escolheu. Legal. E agora que tu falou em louça, vem uma pergunta que todo casal nos faz, né? O que a gastronomia leva, o que a empresa de gastronomia leva, o que o decorador leva? Porque todo casal nos pergunta, olha, os pratos eles trazem também, os talheres vêm também, se eu quiser trocar a cor dos pratos, como é que fica? E com quem que fica o guardanapo? Né? Então conta pra gente um pouco de como se compõe, né, essa variedade de insumos que são trazidos pela gastronomia e também pelo decorador e essa junção. Então, a GastroArt oferece toda a louçaria necessária para o serviço de gastronomia. A parte de montagem de mesa, nós fazemos em conjunto com o decorador. Então, suplás, guardanapos de tecido, toalhas, se eventualmente tiver, o decorador se responsabiliza. E os pratos e os talheres, as peças todas das mesas, das ilhas, das estações, o GastroArt se encarrega de providenciar e harmonizar para o cliente. Então é um trabalho em harmonia, né? Por isso a curadoria é importante e o contato da empresa de gastronomia com a empresa de decoração. Com certeza. Tem a parte das bebidas também. Então nós fazemos toda uma administração da bebida do cliente, oferecendo as taças, as champanheiras e tudo que for necessário, né, para que essa administração esteja também em harmonia com o nosso serviço. Nós fazemos questão, porque como nossos garçons, a nossa equipe que serve os clientes, nós fazemos questão também de estar sempre atentos a todos esses movimentos, a tudo que vai ser servido no casamento, independente de quem forneça. Bacana. Mas vocês fazem o serviço também Fazemos de também pacote o serviço de horas, pacote de bebidas. pacote de bebidas. Sim, pacote de bebidas open bar. E aí o casal pode trazer as bebidas quentes, por exemplo, e vocês vão estar ofertando para eles ali a parte de copos, taças. Sim, fazemos toda essa administração. Essa é uma pergunta que nos fazem muito também, né? Fazemos, como funciona, porque no final das contas a gente não coloca duas equipes de garçons diferentes, né? Não funciona. Não tem como separar, Exato. né? Não funciona, o serviço é um todo, né? Essa é gastronomia e bebidas, então esse serviço tem que ter, né, Até para o gerenciamento da equipe. Com certeza, facilita muito gerenciar. mais sendo uma... Não tem como fazer duas equipes. Só tem que ser a mesma equipe, tem que estar sob a mesma gestão. Isso facilita completamente. A gente sabe, a gente respeita o gosto de cada cliente, né? Mas hoje, qual tem sido a tendência no estilo de serviço? Se é o buffet montado, se é o volante, se é o finger food, como que está sendo para vocês hoje isso no mercado? Então, aí depende muito, né? De hoje o serviço mais utilizado, esse serviço mais móvel, mais informal, né? Até porque não existe mais tantos protocolos, né, nos eventos como nós tínhamos antigamente. Sim. Então a gastronomia foi se adaptando, né, a essa informalidade, deixando mais móvel, com serviço mais volante. Algumas estações também que são o comfort food, que a gente fala para as pessoas ficarem mais confortáveis também, funciona bem. Hoje a gente consegue fazer uma fusão de estilos, né? Não tem só um padrão, uma formatação. Eu acho que hoje ficou, né, mais móvel e mais informal, porque se o cliente quer abrir pista, quer, né, participar de outras atrações, a gastronomia não para. Sim. A gastronomia nunca para. Né? Ela vai do início ao final da festa se adaptando. Vai se encaixando. Ela vai se encaixando, exatamente. A gente costuma dizer isso para os clientes, que ele vai ter comida o tempo inteiro. Porque o maior medo é quando eles veem só um ramecan, eles acham que vai faltar comida, que o convidado não vai ter alimentação, mas tem o tempo todo, circula, movimenta, a gente gosta de trabalhar também em parceria no sentido de ter uma ilha, ter uma entradinha, ter um volante passando, porque quem quer ficar sentado, fica sentado. Quem quer ficar na pista em pé, fica na pista em pé. Quem quer ficar num cantinho tirando foto, mas quer comer alguma coisa, também chega até ele a comida. Ou ele pode ir no buffet se servir e ir para um outro lugar. Isso é bem bacana. Isso vai muito do gerenciamento do serviço também, que é muito importante. Sim. Né? Então, hoje, na GastroArt, os garçons que atendem a bebida no salão não são os mesmos que atendem a comida. Nós temos equipes diferenciadas, né? Tanto para a gastronomia quanto para as bebidas, justamente para que isso não aconteça.
né, para essa ansiedade de não vou comer, ou vai faltar, ou não vai chegar, porque hoje em dia mudou e nós tínhamos essa preocupação dos clientes logo, né, que entrou essa tendência no mercado, né, do finger food, do menu degustação. Então nós explicávamos, né, que tudo depende do serviço. Então nós temos, né, a equipe atenta a esse movimento também dos convidados, né? Então por isso que a separação de praças, de áreas de atendimento com equipes já pré-definidas é que vão tornar o sucesso do finger food, do menu degustação e desse estilo de serviço. A gente está falando de menu e de cardápio e me vem à mente uma outra tendência, não sei se a palavra é tendência, mas que tem acontecido muito, é o pedido dos nossos casais de atender aos intolerantes, às pessoas que são veganas, lacto-vegetarianas, vegetarianas, enfim. Como é que tem acontecido a mistura desse, né, da necessidade ou do gosto do casal, somando a isso ainda a essas particularidades, né? Quais são as cartas na manga hoje que a gastronomia tem para atender esse público? Então, os cardápios do GastroArt hoje já contemplam, né, alguns pratos que atendem a todas essas tendências, né? Os vegetarianos, os veganos, os intolerantes, porque é uma constante, é uma preocupação e que a gente tem que atender bem, né, a todos. Então o chefe Antônio já fez elaborações que atendem ao mesmo público, então não são específicas. Antigamente nós tínhamos a gastronomia específica para vegetariano, específico para o intolerante. Hoje não, já faz parte do cardápio, já é contemplado e nós fazemos questão de atender a todos. Até porque os pratos hoje veganos são tão saborosos, né, e tão sofisticados que até... E a gente sempre diz que num casamento, numa festa social em si, é quando as pessoas se permitem provar, testar, né? Talvez em casa elas não fariam um prato vegetariano, um vegano. É uma experiência. Mas é uma experiência. É uma experiência. E com criatividade, são pratos super saborosos que todos, né, acabam apreciando. Às vezes nem sabem o que estão comendo. Com certeza, mas experimentam. Sim. Hoje as pessoas arriscam mais, Sim. experimentam mais, e para nós isso é ótimo, porque a gente faz arte, o chefe Antônio gosta de elaborar, de fazer preparações diferentes, né, que aguçem os sentidos, e a gente tem percebido, né, que os convidados hoje estão experimentando, estão, né, aceitando bem, e acaba sendo uma grata surpresa para uns, para outros não, também é uma questão de gosto, mas já é uma tendência esses pratos, inclusive os casamentos vegetarianos e veganos, né, nós já fizemos muitos, então foi um desafio também para a GastroArt e para o chefe Antônio, elaborar pratos criativos para atender essa demanda hoje que é muito atual, né? Que é muito constante, inclusive. Eu acho que uma tendência que tem acontecido muito também é, mesmo que o casal não tenha convidados ou não saiba que tem convidados com essas particularidades, é comum no cardápio sempre ter É comum. Até porque a gente faz uma gastronomia, né, mais leve, mais saudável, mais sustentável, porque nós percebíamos nos casamentos que quando começava a gastronomia, o pessoal já começava a ficar um pouco menos animado. Então nós falávamos muito sobre isso, eu e o chefe Antônio, né? Vamos criar uma gastronomia, né, criativa, sustentável, leve, que satisfaça, mas que mantenha a energia também dos convidados, e a gente gosta de falar muito sobre isso, porque as nossas elaborações já são mais leves e mais saudáveis, né? Hoje nós trabalhamos só com orgânicos, todos os nossos legumes, as nossas hortaliças, então a gente gosta também de enaltecer os nossos produtores aqui da região, né, com os produtos locais. Então, nos nossos cardápios já são contemplados frutos do mar, legumes, hortaliças. Um mix que atende a todo mundo. Um mix de produtos locais também e que atende a todos os gostos de forma mais saudável e mais sustentável. Puxando um pouco o tema que o Diogo trouxe, que às vezes as pessoas nem sabem o que estão comendo, né? E trazendo também a informação de que muitos dos casais que procuram Santa Catarina ou Florianópolis para casar são casais que vêm de fora, né? De outro país, com outra língua, enfim. Como acontece essa proposta de divulgação do menu, né, em outra língua ou não, e como é que o convidado ele encontra, né, a disposição na mesa, ou do buffet, ou na ilha gastronômica, né? Hoje há uma informação, é uma plaquinha que vocês trazem, que o casal traz, vai ornar isso com as informações, como é que funciona? A gente faz questão de elaborar o menu, né, para o cliente, fazer um menu simplificado,
até mais explicativo e mais claro, né, para que a gente passe para o cliente poder fazer essa impressão. Nós também colocamos no nosso buffet algumas plaquinhas em outras línguas, que hoje é uma constante, como o Diogo falou, de ter muitos casais de fora. Sim. Então, nós contemplamos, né, a origem do cliente, colocando o informativo. Às vezes, também, em um outro menu, tipo um porta-retrato, onde contemple todo, né, o cardápio que nós estamos servindo. Então, hoje existem maneiras criativas também, né? Até para os eventos, alguns eventos com QR Code, que tem o cardápio todo em várias línguas. Sim. Então, hoje a gente consegue brincar e inventar, né? Até porque GastroArt nos permite, né, fazer essa brincadeira também. Mas é muito legal quando a gente vê também o convidado estrangeiro tentando decifrar o que ele está comendo. É que às vezes a gente também não tem uma tradução tão perfeita, né? Alguns pratos nossos, né? Alguns pratos nossos não tem tradução. Não faz então, sentido para eles. Não faz sentido, não tem nem como colocar. Sim. Então a gente tenta explicar, temos equipe bilíngue também que está à disposição dos convidados para que possa tentar explicar o melhor possível, mas eles também gostam de arriscar. Sim. Eles comem para tentar experimentar. E isso é muito bacana, né? Acontece várias vezes a gente tentar explicar. Tentar explicar, né? Eles, não, eu quero descobrir o que é. Deixa eu ver o que é. Eu falo, tá bom. Só provando. Sim. A gente fala que só provando. É uma tarefa difícil provar. Então... E às vezes são coisas que eles têm no país deles, mas eles não conseguem decifrar. Pelo Talvez tempero. A cocção ou o tempero que a gente utilize fique totalmente diferente do que eles conhecem, né? Sem contar os ingredientes que nem sempre eles conhecem, né? Já vi uma situação dessa com banana. Era banana, era uma entradinha que tinha, mas ele não conseguia identificar que tinha banana. Ele reconhecia, dizia que reconhecia o gosto, mas não sabia dizer o que era. Aí quando eu falei que era banana, ele, jura? Isso é banana? Eu falei, sim, é banana. Mas eu não gosto de banana e eu adorei esse prato. Eu falei, pois é, tem que provar. A não ser que tenha alguma intolerância. Experiência. A gente tenta explicar, de repente tem alguma restrição, alguma coisa assim, mas banana, pelo menos eu nunca vi ninguém com restrição. Pode ser que tenha. Então deixei que ele comesse, nossa, adorei. Mas não sabia que era. E não gostava. Disse que não gostava de banana. E gostou? Adorou o prato. Assim como nós temos vários clientes que também chegam, né? Os noivos, né? Chegam dizendo, não, a gente não come isso, não come aquilo. E chega no dia da degustação, da forma que é elaborado pelo chefe Antônio, acaba, né, gostando. Olha, eu não gostava muito, mas dessa forma... Desmistifica, ficou legal, Sim. Gostamos. Isso é muito, muito bacana, né, da gente assistir e participar. E conta pra gente um pouco como é que é feita a precificação. Os casais sempre nos perguntam, né? É por pessoa, é por hora, enfim, pelos itens de insumo do cardápio. Como é que é feita essa construção? Aí depende muito da construção, né, dos insumos do cardápio, né? O que vai ser contemplado. Isso dita, né, a precificação, o tempo de festa, o tempo de gastronomia, o estilo de cardápio, é o que vai ser determinante para essa precificação. Em geral, a gente, quando desenha com vocês um cardápio, né, a gente vai trazer esses tempos e movimentos para quantidade de serviços, né? Então, no final das contas, o que eles recebem como orçamento é um valor por pessoa pelo tempo de serviço e a quantidade de estações ou de entradinhas, né? Ou pelo tipo de gastronomia, o tipo de pratos que vão ser. Se contemplamos mais frutos do mar, vai ser um valor. Se contemplamos mais carnes, outro valor. Enfim, é a composição desse cardápio, né? Unindo ao budget do cliente também, que a gente sempre gosta de perguntar para que a gente já faça uma sugestão dentro da expectativa do cliente. Então, é uma construção também. Essa precificação é uma construção de detalhes que são fundamentais para que a gente chegue nesse valor por pessoa, né, da gastronomia. Tem toda a parte do serviço também, que tem um número de horas, né? Hoje, no GastroArt, os profissionais trabalham até 8 horas dentro do valor unitário. Depois tem a hora extra. Nós não vamos parar o serviço, nós vamos realinhar, readequar, conversando com o cerimonialista, né, sobre a movimentação da festa quando terminam essas 8 horas, deixando uma equipe só necessária para o atendimento, para que não onere para o cliente também. Então, existe toda essa preocupação, né, entre os parceiros, né, as equipes, para que a gente possa oferecer o melhor serviço até o final da festa.
Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Os casais sempre perguntam, nossa, mas eu já não poderia deixar pago desde o começo para não ter a hora extra, mas é justamente esse ponto que é importante a gente falar, né? Se a gente tem uma festa que começa com 200 convidados e depois de 8 horas você tem 120, você não precisa ficar com o número de garçons, até porque existe né, dependendo do tipo de serviço, o número ideal de garçons para cada serviço, né? E é por isso que a gente, como produtores, também acompanha essa gestão junto com a gastronomia, para que os casais possam ter ali os profissionais necessários para prestação de serviço, mas que não façam um pagamento full quando não se Antecipado, precisa. sem necessidade. Né? E o justo vai administrar. E o justo para o momento. Não tem por que eu deixar 20 garçons para 40 convidados que ainda permanecem na festa. Não é nem justo, vão ficar lá sem fazer nada, vão ficar parados e onerando o custo. O número de convidados sim. E o estilo do serviço Sim, já após claro. essas 8 horas é que vão ser determinantes, né, para que a gente possa decidir em conjunto o que melhor vai atender. E conta pra gente, uma pergunta que sempre tem também, né? Crianças, fornecedores, até que idade paga, porque a gente sabe que nos restaurantes, né, a gente tem essa velha máxima e evento não é diferente. Conta para os nossos casais como é que funciona essa precificação no cardápio de evento. Eu ia entrar agora nessa parte do kids, né, da alimentação para as crianças, que é super importante também, até porque a gente precisa conversar com os pais antes de oferecer esse serviço. Sim. Às vezes a gente elabora um cardápio, o cardápio kids, né, oferecido na proposta e tal. Só que a gente tem que ter esse cuidado de conversar com os pais para saber se a criança é intolerante, se não é intolerante, se pode servir aquele tipo de cardápio, se a criança está, né, acostumada com esse tipo de gastronomia. Então, essa interação toda é feita, né, pela nossa maître, junto aos pais, antes do serviço Kids. Né? E o serviço dos fornecedores também, que para nós é muito importante. Nós oferecemos sempre um buffet, né, variado e que alimente bem os nossos parceiros, servindo como se fossem os nossos convidados, da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, até porque nós ficamos muitas horas juntos trabalhando, né? Então é importante que nós estejamos, né, confortáveis, e isso a gente não abre mão desse atendimento para os nossos fornecedores. Até esse cuidado com kids, né, com as crianças. Hoje, geralmente, a gente indica uma recreação para ficar ali no casamento ou no evento, cuidando das crianças enquanto os pais estão se divertindo um pouco na festa. É uma política nossa não permitir que o buffet sirva alimentação na área kids, até que os pais, que os noivos entendam. Porque hoje eu não conheço cada criança, eu não sei quem pode ser intolerante, quem não é intolerante, se come camarão, se não come camarão, se pode comer aquela comida, se a família, por exemplo... Tem o hábito. Sim, se tem um hábito. Tem religião, tem hábito, exatamente, tem tantos elementos. Se a família tem uma exatamente. religião, alguns convidados de imediato assim acham estranho, até pedem, não estão servindo comida lá para os nossos filhos. Aí a gente explica, desculpa, mas é até... Por respeito a vocês, por educação, a gente não está servindo de propósito. E cuidado. Responsabilidade, né? Por isso que nós fazemos toda essa consultoria antes, né, de servir sem ter... Até por experiência... Para que não tenha nenhum problema, Sim, né? até por experiência própria, o nosso filho já teve uma intolerância, hoje melhorou, mas... Se eu cuido do meu, então, obviamente, eu vou cuidar do próximo também. Até que entendam esse ponto, né? Tanto o serviço quanto os clientes que não estão recebendo esse serviço. A gente pede que chamem os pais. E o tempo também, né? Sim. O tempo é muito importante, porque as crianças têm um tempo diferente dos adultos. Exatamente. Então, quando os convidados chegam na festa pós-cerimônia, o primeiro atendimento é feito para as crianças, porque eles têm outro horário. Então, acho que esse olhar também é super importante, assim, né, para os tempos, né, diferentes. E a precificação também é diferente, Com né? certeza, com certeza. Geralmente a gente tem as crianças que pagam meia, as crianças que não pagam, que são as de colo, né? Exatamente. E as que já constamos como Sempre como tem adulto. uma idade, né? Uma idade que é isenta, outra idade que paga 50%, e hoje em dia o que já é adulto também... E facilita até o próprio serviço, que às vezes, obviamente, a alimentação do Kids ela é mais simples, ela não é tão rebuscada, obviamente. E de repente ela é a base de uma outra alimentação que vai sair para o buffet ou para os convidados na festa. Então já adianta aquilo ali, faz só aquela base, exemplo, uma massa com molho vermelho, que
Batatinha sorriso. O bifinho com a Isso. batatinha sorriso. Ela já sai mais rápido, então, obviamente, e para os pais ficarem mais à vontade depois. Já tá todo mundo alimentado, os filhos estão, ok, agora eu vou aproveitar a festa e vocês fiquem E as aqui na crianças área vão aqui. pra Na verdade, recreação. a gente até tem feito 2 momentos já, né, para o Menu Kids, porque são muitas horas de festa. Sim. E as crianças acompanham, né, os pais do início ao fim. Então a gente sempre entra com 2 momentos, né, a parte mais elaborada, né, do bifinho ou da massinha, e depois o hamburguinho, a batatinha, mas também sempre com esse cuidado de perguntar, né, para os pais ter uma orientação melhor. Então a gente sempre tem um garçom ou uma garçonete responsável somente pelas crianças, pela alimentação das crianças, porque ele já está sabendo, né, ou ele ou elas já estão sabendo o que pode, o que não pode, e ficam fazendo essa interação com os pais também durante o evento todo. Sim. Você contou um pouco pra gente, comentou aqui a respeito de cook show, né? Conta pra gente quais são as tendências, o que tem hoje no mercado, que antigamente, por exemplo, né, quando os meus pais casaram, provavelmente quando os nossos pais casaram, por exemplo, não tinha lanchinho da madrugada, né, o after hour e tal. Então conta um pouco pra gente quais são os serviços hoje que já são inovação, né, assim como o Cardápio Kids, e se tem alguma tendência despontando aí. Conta pro nosso ouvinte. Eu acho que a cozinha ao vivo, né, é uma nova tendência, né, não só para o atendimento da gastronomia em si do casamento, mas como after, né? Inclusive, nós temos feito várias adaptações, assim, de forneria, né, de outros lanches, de estações, de tapioca, de comidas mais saudáveis também. Porque o after a gente sempre pensa no hambúrguer, na batata, em comidas, né, com um pouco mais né, de substância, e não é essa mais a tendência, é o contrário também, de servir uma gastronomia mais saudável, né, para esses after hours. Então, a parte de forneria com pizzas de fermentação natural, a parte de crepiocas, de tapiocas, na live cook, que não deixa de ser a cozinha ao vivo, mas ao invés de nós contemplarmos gastronomia, tipo risotos, massas, pratos mais elaborados, a gente contempla esse after hours com essa participação e essa interação dos chefes. Então fica aí para os nossos ouvintes, né, que estão antenados, fica a dica da tendência aí para a gastronomia inovadora nos casamentos, nos eventos sociais. Bom, a gente está já se aproximando aqui das nossas perguntas finais, mas eu queria que tu construísse um pouquinho para a gente, deixasse aqui para os nossos casais uma informação assim de qual é a dificuldade maior hoje, ou o que pode causar uma dificuldade para a prestação de serviço, né? A gente sabe que as nossas empresas, os nossos parceiros de gastronomia hoje eles já se viram muito bem. Se o local não tem uma cozinha adequada, leva uma cozinha, né? Enfim, leva de alguma forma pré-pronto e consegue estabelecer essa prestação de serviço muito bem. Mas tem hoje algum dificultador dessa prestação de serviço para que o cliente até possa pensar nisso quando escolhe um local, né? Então, traz para a gente um pouco esse cenário. Eu acho que assim, dificultador não, porque sempre é um desafio, claro, a gente tenta achar, né, a melhor maneira, mas a estrutura, né, oferecida para a gastronomia, às vezes, né, ela se torna um pouco mais complicada, até pela segurança alimentar, que é muito importante. Então, a gente precisa fazer adaptações, às vezes os clientes não têm muito essa compreensão desse investimento a mais que tem que ser feito, justamente para que a gente possa fornecer essa segurança alimentar e uma melhor distribuição, né, da gastronomia. Mas eu acho que é isso, assim, não teria mais nada, né? E mesmo assim também existe, a gente explica, então o cliente já compreende também que tem que fazer esse investimento. Porque talvez eu acho que o mais importante é a segurança, né, alimentar para a gente. Isso me remete a 2 pontos, né? O primeiro é que às vezes a gente não precisa, não chega a ser um dificultador, mas às vezes a gente precisa mudar, né? O cardápio, alterar o cardápio. Quando uma estrutura de cozinha não atende, talvez, olha, eu não consigo fazer um empratado aqui porque eu não tenho espaço, porque eu não tenho como fazer uma cocção ideal, como finalizar. Limita, né? Alguns espaços limitam alguns tipos de serviço. E não só... Desculpa, e não só a estrutura, até às vezes questão de decoração, por exemplo, às vezes o casal quer muito montar uma forma que atrapalha. O serviço não se encaixa, que né? não vai funcionar, o serviço ele não encaixa, ou
pode até encaixar o tipo de serviço, mas a logística interna do evento não vai funcionar. Não fica funcional. Não fica funcional. Exato. Às vezes vai ficar lindo, Sim. maravilhoso, né? Que isso a gente sempre gosta de conversar muito, que tem que, né, ficar lindo, mas tem que ficar funcional para que o serviço seja eficiente. Né? Pode ficar apertado para uma garçonete passar, a comida pode demorar um pouco a chegar em algum determinado convidado, ou pode acontecer muita quebra de taça, às vezes o garçom está fazendo recolha e alguém esbarra, por quê? Porque está estreito, porque a decoração não ficou... De novo, não estou criticando nenhum decorador, não é isso, é que... É uma atenção para o layout, Exatamente. né? Chamando a atenção da importância Exatamente. do layout. E o nosso ponto aqui é tentar abrir a mente dos casais e de quem está pensando em casar, nesse sentido, de que aceitem as nossas orientações, porque a gente tem a vivência ali e a experiência no evento. Óbvio, a gente vai tentar fazer o máximo o que o casal quer, só que tem que ser funcional, não pode ser um dificultador do seu serviço. As reuniões operacionais são tão importantes, porque o layout tem que ser elaborado por todos, em conjunto, com o cerimonial, com o decorador, com o cliente, com a gastronomia, justamente para que, né, tudo converse, para que haja funcionalidade e a festa fique harmoniosa. É muito, muito importante. Tocaste num ponto muito importante. É uma engrenagem, porque né? às vezes a gente recebe um layout pronto. Sim. E não funciona. Então, tu acaba gerando, né, todo um desconforto, porque, olha, não vai funcionar, não pode ser assim, não pode ser assado. E existem os profissionais todos envolvidos, né? Então, para que não haja um melindre, então isso é um dificultador, né? Para que não haja um melindre depois de já elaborado, que a gente possa estar conversando sempre antes, né, para construirmos juntos, né? Eu nem diria melindre. Eu costumo dizer sempre para os casais, uma forma fácil de a gente explicar, é que assim, não é nem um melindre, é a questão de realmente haver necessidade de até mexer na contratação, né? Mexer na contratação. A gente tem que trabalhar mas com um melindre, uma nesse sentido, de custos adicionais, de investimento. De investimentos, né? A gente sempre costuma dizer para os casais que existe uma esteira de contratação, né? E tem, claro, noivo e noiva, a gente sabe, vocês são ansiosos, é natural, né? Então, aquela noiva que gosta muito de decoração, antes mesmo de ela contratar a gastronomia, ela já vai conversar com o decorador. Só que é preciso ter uma harmonia, né? Então, existe uma sequência lógica. E geralmente a gente diz que primeiro a gente contrata a casa, depois a gente contrata alimentos e bebidas e só depois decoração. Porque dependendo do estilo de alimento e bebida que eu escolhi, eu vou adequar uma decoração e ambientar aquela casa que eu contratei lá primeiro, né? Então, existe essa sequência lógica. E a gente sabe que os noivos têm uma tendência de procurar os fornecedores que eles já seguem na internet, que eles já, né, e às vezes contratam e aí precisam dar um passo atrás, que é, eu contratei uma decoração 100% volante e agora eu escolhi um cardápio que tem uma ilha de antepastos ou que eu preciso pelo menos fazer algumas mesas para os mais velhos e aí eu preciso adaptar, aditivar um contrato e é aí que vem o melindre, né? Aí que vem essa dificuldade de entender, poxa, o que eu fiz errado? Uma contratação na sequência errada, né? Muitas vezes isso acontece. Bom, Paola, a gente está se aproximando dos últimos minutos aqui. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para a gente. Eu queria que você deixasse para o casal que quer conhecer mais da GastroArte, qual o Instagram, onde é que eles te encontram, se tem site. Vai estar aparecendo aqui embaixo na tela também, mas conta para eles como encontrar a GastroArte. Então, venham conhecer um pouquinho mais da nossa arte, da nossa gastronomia, através do nosso Instagram, que é o @GastroArteCatering. Muito obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo. Uma pena que o chefe não conseguiu vir. Pena né? que o chefe Antônio não está aqui, não trouxe umas comidinhas para gente. Umas comidinhas para a gente aqui aperitivar. Muito gostoso, como sempre. Mas sinta-se abraçado. Trocando, né? Trocando sinta-se abraçado pela gente. Trazendo tendências para o mercado e sempre inovando, criando, junto com vocês que são artistas também. A gente que agradece. Bom, você que ficou conosco até o final, obrigada pela sua audiência. Não esquece, toda quarta-feira nós voltamos aqui com mais tendências, com mais convidados trazendo muito conhecimento para que você tome a decisão acertada. O apoio dessa nossa temporada vem de 2 parceiros incríveis. Chama Bebel, que cuida da beleza das suas convidadas e vai até o local. E também da nossa parceira de bebidas nobres, com logística especializada, que também trouxe um presente, a Volutevan. Deixa aqui um presente para nossa convidada de hoje. Da nossa querida Miriam. Miriam deixou uma lembrancinha para ti. Muito obrigada. Receba com muito carinho, leva nosso abraço também para o chefe Antônio Ilha. Você que está por aí, não esquece, ativa o sininho, continua nos seguindo por aqui e nos vemos na próxima quarta. Até lá!